Bom, vamos lá então, falar um pouco sobre o próximo princípio universal do design. Esse é um dos princípios, assim como alguns outros, se a gente leva apenas em consideração a teoria de como ele funciona, talvez ele não fique tão claro. A gente precisa trazer ele ali para um exemplo prático para ficar mais fácil o entendimento dele. Então, o princípio universal do design que a gente vai falar hoje é o organizador prévio. Bom, resumindo de forma bem prática, para a gente não ficar muito tempo falando sobre esse princípio, ele é bem simples de ser entendido, na verdade. Aqui, como eu falei, a teoria dele deixa ele um pouquinho complexo, tá? Mas quando a gente coloca ele numa aplicação prática, a gente fala, tá, entendi. Então é sobre isso que ele está falando, né? O organizador prévio é sobre isso. Quando a gente tem uma série de informações ou alguma informação a ser apresentada para o nosso público, de, sei lá, um layout que a gente está fazendo, uma aplicação que a gente está desenvolvendo, seja ela falada, seja ela escrita, seja ela ilustrada, não importa. A gente precisa transmitir uma informação para um determinado público. A gente pode fazer isso de duas formas, de acordo com esse princípio, o organizador prévio. A gente pode fazer isso de forma expositiva e a gente pode fazer isso de forma comparativa. Basicamente, se a gente for resumir essas duas, o expositivo, eu vou utilizar ele quando o público, ele não tem uma base inicial sobre aquilo que eu vou falar. Então é algo totalmente novo para essa pessoa. Eu preciso dar um contexto para ela, para que ela entenda sobre o que eu vou falar no decorrer daquela conversa que eu vou ter com a pessoa. Então, o organizador prévio expositivo, ele pode funcionar, por exemplo, se eu vou fazer um tutorial de Photoshop para as pessoas, só que ela nunca abriu Photoshop na vida. Então, antes de falar sobre cada ferramenta, eu vou explicar que o Photoshop é uma ferramenta, a gente utiliza para edição de imagem, para manipulação, para criação de ilustrações, por exemplo, e por aí vai, Photoshop, ele tem uma gama muito grande de possibilidades. Então, eu vou sempre assumir que a pessoa ela não entende sobre o que eu estou falando para ela. Então, eu vou organizar as minhas ideias ali antes de poder esmiuçar cada coisinha, cada detalhe, eu vou falar para ela, vou dar um contexto para ela sobre o que eu tô falando. Cursos online fazem muito isso, por exemplo. Eles sempre tem um vídeo inicial falando, olha, durante o curso a gente vai falar sobre tal coisa, tal coisa, tal coisa, e depois em cada aula ele esmiuça, ele vai detalhar cada tema que ele colocou nesse vídeo inicial para que você possa entender. Como, por exemplo, se eu fizesse um vídeo inicial, eu acho que no YouTube não deve ter, mas se eu fizesse um vídeo inicial falando, olha, nos próximos vídeos a gente vai falar sobre os princípios universais do design. O que são? E aí eu falava, olha, eles são isso, isso e isso, eles servem para isso, isso e isso. Então, o organizador expositivo, ele serve para você dar um contexto para a pessoa, para ela entender sobre o que você vai falar depois. Agora, o organizador prévio comparativo, você vai organizar as suas ideias de forma que o público para o qual você vai apresentar alguma coisa, ele já sabe do que você está falando. Então, você vai comparar as informações que você vai apresentar com informações prévias que a pessoa já tem. A Apple, ela faz muito isso quando ela lança um novo produto, por exemplo, ela sempre mostra, olha, era assim e agora é assado. Ele tinha 2 câmeras, agora ele tem 3. Ele tinha tantos gigas de memória RAM, agora ele tem um outro valor X. Isso para MacBooks, para computadores, enfim. Então, quando a gente, por exemplo, faz um redesign, ou quando a gente vê um redesign de um logo, redesign de um aplicativo, eles sempre mostram a versão que era e a versão atual. Então, quando a gente fala sobre organizador prévio, a gente está tratando informações. A gente não está falando especificamente sobre uma área específica. Específica, pode até ter ficado redundante, mas é para vocês entenderem. A gente não está falando de um único tópico, ou só texto, ou só vídeo, ou só imagem, ou só Photoshop, ou só computação. Não, isso engloba toda uma cadeia de formas de comunicação visual que você pode imaginar. Todas as formas de comunicação visual, você pode ter um organizador prévio acontecendo. Não só visual, mas como no começo do vídeo eu falei, as informações quando elas são faladas, quando elas são escritas, quando elas são ilustradas, não importa. Toda necessidade que você tem de compartilhar uma informação nova com as pessoas, você pode utilizar o organizador prévio para poder entender como que você vai passar esse conteúdo para esse público. Então, se é um público que já conhece daquilo que você está falando, você vai tratar de uma forma. Se é um público que para eles é totalmente novo, você vai tratar de uma outra forma. É para isso que serve esse princípio, o organizador prévio. Sempre que você puder, organize as suas ideias com esse princípio. Sempre que você precisar passar informações novas para um público, para algumas pessoas, tenha em mente, essas pessoas elas já sabem sobre esse conteúdo ou vai ser alguma coisa nova. E aí você organiza da maneira que for mais proveitosa para esse público, beleza? Espero que vocês tenham entendido, espero que você consiga aplicar isso nos seus próximos projetos. Um abraço e até a próxima.